Um caso criminal complicado, controverso e polêmico, que voltou aos holofotes graças à segunda temporada da antologia Monster, que é uma série da Netflix que conta histórias de crimes reais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o caso dos irmãos Menendez, sobre a série e a repercussão no caso real. Então, se você conhece o caso ou não, se viu a série ou não, eu te convido a me acompanhar nesse vídeo porque nós vamos falar de assuntos extremamente relevantes e que valem muito a discussão. Olá, eu sou o Thiago Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu falo sobre filmes, séries, cultura pop, viagens, opiniões e atualidade. E um pouco sobre chinchilas. Então inscreva-se aqui no canal que eu tenho certeza que de algum assunto você vai gostar. Ou não, mas me dá uma chance, vai. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu também vou ficar muito feliz, porque ajuda muito o meu trabalho. E bora pro vídeo. Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que eu não conhecia esse caso, o que pra mim foi uma surpresa, porque eu sou um consumidor assíduo de conteúdos de crimes reais. E foi meio que uma afronta à minha cultura criminal. Já o caso do Jeffrey Dahmer, que foi a primeira temporada da série, eu já conhecia há anos, já li muito sobre, já sabia tudo com detalhes. E mesmo assim a série conseguiu me deixar extremamente desconfortável e tenso. Porque uma coisa que o Ryan Murphy, que é o criador da série, faz muito bem, com maestria, é transmitir essa tensão, esse desconforto de maneira muito calma. Ele usa muitas técnicas cinematográficas, né, o enquadramento, a cor, e consegue transmitir muito bem a sensação de estar vivendo aquela história. É um completo caos extremamente bem pensado e produzido pra desgraçar a nossa cabeça. E com essa segunda temporada, não foi diferente. E essa temporada chegou com o título de Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. E conta basicamente... Eu não preciso falar, né? Tá no título. Então é isso, acabou o vídeo, tchau. Tá, parei. Em agosto de 1989, os irmãos Lyle e Eric Menendez assassinaram os pais com tiros de espingarda. E a série nos conta todos os detalhes dessa história antes e depois do crime, através de vários pontos de vista. Eu não concordei com o título dessa temporada e só por isso vocês já vão entender qual é o meu posicionamento, né, em relação a que lado eu estou, se é dos irmãos ou da acusação. E eu não concordo com o título porque ele veio como monstros. E na minha opinião faria mais sentido que essa fosse uma temporada da série American Crime Story, que também é do Ryan Murphy e que conta histórias de crimes reais também, só que em outra categoria. Por exemplo, uma das temporadas de American Crime Story é do caso do O.J. Simpson, que é um dos casos criminais que mais me causa revolta, angústia, repulsa e raiva. E por que eu acho que não faz sentido esse caso aparecer em Monster? Na primeira temporada do Jeffrey Dahmer, nos deu a entender que seria uma série focada em serial killers. Ou não necessariamente sobre serial killers, mas sobre pessoas que ceifam a vida de outras por prazer. O que não é o caso dos irmãos Menendez. Pensa comigo, nesse caso dos irmãos Menendez, você tem dois lados. Você pode acreditar neles ou pode não acreditar neles. Mas concorda comigo que, independente desses lados, o que é claro e o que é transversal a todas essas opiniões é que eles não são monstros psicopatas, eles não cometeram esse crime por prazer. Então por que eles cometeram esse crime tão violento? De acordo com o Lyle e o Eric, esse crime foi motivado por uma série de abusos que eles sofriam desde criança. E atenção, abuso de qualquer tipo é extremamente grave, mas o que esses irmãos sofreram nas mãos dos pais, principalmente do pai, é indescritível. Só alguns exemplos muito rápidos para que você pegue ali pelas entrelinhas. Os irmãos jogavam tênis e sempre depois de treinar, o pai levava um deles pro banheiro pra tomarem banhos juntos, e aí você já entendeu. Também é mencionado nos depoimentos que um dos tipos de abuso era a introdução de objetos, como por exemplo escova de dente. E todos esses abusos foram contados com detalhes, tanto na série quanto no julgamento real, que você consegue encontrar aqui no YouTube. E é muito pesado e revoltante como é que um pai faz isso com um filho. E eu volto pra questão do título, porque se tem um monstro nessa história, é definitivamente o pai deles. A mãe também, mas o pai é intragável. Enfim, eles sofriam esses abusos desde os 6 anos de idade. Os anos se passaram, eles cresceram e o Eric contou pro Lyle que ele também estava sofrendo abusos do pai. E foi aí que o Lyle resolveu enfrentar o pai. Pai esse que era um homem poderosíssimo em Hollywood. Ele era um homem extremamente ambicioso e sem escrúpulos e que conseguiu ascender socialmente ali no meio dos famosos e conseguiu se tornar presidente de uma gravadora. Então ele era um homem que tinha muita influência e que transmitia a imagem de ter uma família perfeita, né? Eles eram ricos, enfim, era aquela família padrão, tradicional, a família perfeita do American Way of Life. Mas por trás das portas da mansão da família, é óbvio que acontecia muitas situações problemáticas. O que até aí surpreende um total de 0 pessoas, ou pelo menos deveria, porque a gente sabe muito bem como é que funciona uma família tradicional, não é? E
E a lavagem cerebral, o medo e a manipulação causada pelo pai era tamanha que fez com que o Eric, que supostamente foi o mais abusado, dividisse os abusos em categorias. Uma era o sexo, entre aspas, porque aquilo não era isso, mas enfim, ele chamava de sexo carinhoso, e o sexo violento. E à medida que a gente vai acompanhando a série, a gente já percebe a questão desses abusos. Só que quando chega no 5º episódio, meus queridos, a coisa fica ainda mais pesada. O 5º episódio tem pouco mais de meia hora e é gravado num único take. E aqui eu gostaria de enaltecer o trabalho impecável do ator que faz o Eric, porque é nesse episódio que nós descobrimos os detalhes perversos dos abusos. E quando eu digo detalhes, são mesmo detalhes. Se você é minimamente humano, não tem como acabar esse episódio sem se emocionar, sem se revoltar, sem ficar completamente incrédulo. Incrédulo no sentido de que é difícil acreditar que isso aconteceu, não no sentido de duvidar. É muito pesado. Esse caso teve 2 julgamentos, sendo o primeiro um pouco mais favorável pra eles, mas não foi conclusivo porque os jurados ficaram empatados, o que levou ao 2º julgamento e aí não deu bom pra eles. Eu não acho que eles tiveram um julgamento justo, porque esse 2º julgamento não permitiu a utilização das provas do abuso. A impressão que nos dá é que a promotoria já estava muito decidida em condená-los. Tanto é que a advogada deles, que fez um trabalho brilhante no primeiro julgamento, não foi ouvida no 2º. E aí a gente pode relacionar com o caso do O.J. Simpson, que também aparece nessa série muito rápido, porque esses casos estavam muito próximos, eles não aconteceram simultaneamente, mas os julgamentos estavam ali próximos. Então um acabou influenciando o outro. E eu digo isso por quê? Porque as pessoas já estavam insatisfeitas com o resultado do julgamento do O.J., porque todo mundo sabe, e é óbvio, que o O.J. é culpado pelo assassinato da Nicole. Eu não vou entrar em detalhes desse caso, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre o caso do O.J., que me revolta muito! Mas enfim, o O.J. foi absolvido, só que a mídia e as pessoas sabiam que ele era culpado. Então criou-se ali na sociedade americana da época um sentimento de que a justiça não foi feita, de que ela falhou miseravelmente no caso do O.J. Simpson. Então, pra que isso não acontecesse novamente, a promotoria decidiu seguir um caminho que ela já sabia o resultado, que era condenar os irmãos Menendez. E esse 2º julgamento foi muito focado na premeditação do crime e na motivação, que segundo a acusação era dinheiro. E aí eu venho intervir mais uma vez com a minha opinião, que é: um dos meus melhores amigos é advogado e nós passamos dias discutindo sobre esse caso. E a questão da premeditação de um crime é muito valorizada na hora do julgamento e influencia diretamente na sentença. Só que a nossa opinião sobre toda essa questão da premeditação é que ela é muito quadrada, é uma questão que precisava ser revista. Porque nesse caso, por exemplo, o crime foi cometido porque os irmãos estavam em estado de constante alerta e temendo pela própria vida. O Lyle resolveu enfrentar o pai para defender o Eric, quando o Eric contou pra ele que também estava sendo abusado. E o pai começou a ameaçá-los de morte, caso a história vazasse. E aí você junta todo esse combo de pai poderoso, influente e rico, e não é preciso dizer muito, né? Um dos argumentos da acusação que não ajudou muito é que o pai teria tirado eles do testamento, porque eles tinham cometido alguns crimes de roubo e como forma de punição, o pai resolveu cortar o dinheiro. E é nesse ponto que as opiniões se dividem. Eles mataram por dinheiro ou por legítima defesa. Só que, como eu falei, a premeditação invalida a legítima defesa. E é por isso que, na minha opinião, essa questão da premeditação deveria ser revista, porque não é tão simples assim. Existem muitas variáveis para que uma pessoa cometa um crime. E também muitas variáveis para que aquilo seja considerada irrefutavelmente uma premeditação. A polícia descobriu que o Eric e o Lyle eram os culpados pelo crime, porque o Eric confessou pro psiquiatra deles que foram eles. E esse também foi um dos argumentos usados pela acusação para invalidar a questão do abuso. Porque se o Eric tinha confessado pro psiquiatra que ele e o irmão eram os culpados, por que eles nunca mencionaram o abuso pro psiquiatra? E aqui entra o meu ponto de vista mais uma vez. É óbvio que eles nunca iam contar sobre os abusos pro psiquiatra, porque, primeiro, nas primeiras sessões de terapia, o pai e a mãe também estavam presentes. E era o pai que pagava o psiquiatra. E mesmo quando os pais não estavam presentes nas sessões, é óbvio que eles tinham medo de que o psiquiatra contasse tudo pro pai. Fora toda a questão de que hoje em dia a gente sabe muito bem quais são os tipos de comportamento que uma pessoa que sofreu abuso pode ter. Um deles é culpa e vergonha. Então na minha cabeça parece óbvio que eles nunca iam falar sobre esse abuso pro psiquiatra. Enfim, infelizmente eles tiveram uma sentença de prisão perpétua. E o que me deixou ainda mais revoltado é que chegou-se a considerar a pena de morte. What? Voltando a falar da premeditação, por que eu acho que isso devia ser revisto? Porque, gente, pensa comigo uma coisa que é muito óbvia. Todo mundo que comete um crime não quer ser pego. Não é óbvio? Portanto, eu acho que o foco deveria ser ali no motivo do crime, não na premeditação. Eles temiam pela própria vida o tempo todo, ameaçados por um pai poderoso, influente e que muito provavelmente na cabeça deles poderia até subornar a polícia. Então, assim, que confiança eles teriam pra denunciar os abusos pra polícia ou pra quem quer que fosse? Eles não sabiam se eles iam estar vivos no dia seguinte. Então, pra mim, isso configura uma legítima defesa. Mas tá, não rolou, né? Ai, tô muito revoltado. Tá acontecendo um movimento crescente, cada vez mais forte nas redes sociais, mais especificamente no TikTok, pra que esse caso seja revisto. Até porque pra falar sobre esse caso, a gente tem que se colocar na sociedade da época, né? Era uma época que não se falava muito sobre abuso. Eu acredito que se esse caso tivesse acontecido exatamente como foi, mas nos dias de hoje,
hoje, nós teríamos outro desfecho, ou pelo menos que não fosse uma prisão perpétua, muito menos considerar a pena de morte. E agora eu vou te apresentar 2 argumentos pelos quais eu justifico a minha posição nesse caso. Infelizmente, e é muito triste também que isso tenha acontecido, o Lyle abusou do Eric. Isso também tá presente no depoimento dele, tanto na série quanto no caso real. Portanto, se a motivação do crime fosse só por dinheiro, só pela herança, o Lyle não precisaria ter confessado que também abusou do irmão. Eles podiam simplesmente focar em acusar o pai. Só um adendo aqui sobre o abuso entre irmãos. Aquelas situações de abuso eram tudo que o Lyle conhecia. Então, infelizmente, ele replicou isso com o irmão. Porque a gente sabe que o sonho do oprimido é ser o opressor. Não estou de maneira nenhuma tentando justificar os atos do Lyle contra o Eric, mas a gente tem que pensar que eram 2 crianças, né? E que se tinha um culpado na situação, era o adulto. E o segundo argumento, o depoimento dos familiares no primeiro julgamento. Os familiares que testemunharam admitiram que era muito estranha a relação ali do pai com os filhos. E também porque recentemente descobriram uma carta que o Eric tinha enviado pra uma prima, eu acho, em que ele contava ali meio nas entrelinhas a questão do abuso. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar, que pode até entrar como um terceiro argumento, é que o Roy, o integrante do grupo Menudo, que foi agenciado pelo pai do Lyle e do Eric, também veio a público dizer que sofreu abuso do pai deles. Então pra mim tá muito claro que eles realmente sofreram esses abusos e que eles não mereciam ter a pena que eles tiveram. E sobre a repercussão da série no caso real, a Kim Kardashian foi visitá-los na prisão. E os irmãos já se manifestaram sobre a série e eles não gostaram nada. Eles disseram que o Ryan Murphy distorceu os fatos e usou-os com má intenção. Mas peraí, pra mim ficou muito clara a visão que o Ryan Murphy quis passar na série. Ele não concluiu nada, porque a série nos mostra diferentes pontos de vista sobre o caso. Tanto é que tem hora que você fica ali com alguns sentimentos conflitantes, do tipo, será que eu tô sendo enganado? Será que eu fui manipulado por eles? O Ryan Murphy nos dá a visão dos irmãos, da mídia, da advogada, de um repórter, da promotoria e meio que dos pais. E no final ele deixa tudo ali pra você, espectador, concluir e tomar um lado, ou nenhum, sei lá. Isso pra mim ficou muito claro. Mas enfim, com essa manifestação do Roy, do Menudo, dizendo que foi abusado pelo pai deles, e com essa carta que foi encontrada, eles esperam que tenha algum impacto no caso, e que o caso possa ser reaberto e revisto, e que a sentença possa ser alterada. Inclusive, eu acho que já deu, já podem libertar os irmãos, porque eles já estão há 30 anos presos. Ah, eu não falei da mãe, né? Mas eu acho que ficou meio óbvio que ela sabia de tudo e nunca fez nada pra impedir. Fora que também ela dizia que odiava os filhos e que eles eram parasitas, que eles atrapalhavam a vida dela com o grande amor da vida dela, que era o pai deles. Enfim! E vale ressaltar o excelente trabalho de todo o elenco. O casting tá, assim, perfeito. Com destaque, obviamente, pros atores que interpretam o Lyle e o Eric, que estão impecáveis. Ah, pra você que continua interessado no caso, recado importante. No dia 7 de outubro, a Netflix vai lançar um documentário contando a história na visão dos irmãos Menendez, que também vão participar do documentário através de chamadas telefônicas gravadas. E agora só nos resta esperar mais desdobramentos desse caso. Eu tô torcendo por eles. E é isso! Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, não esquece. E deixe seu like pra me ajudar. Um beijo e tchau!